Bom dia. Já deixa só o pessoal chegar, que a gente já vai Tá, iniciar as falas e os direcionamentos. tá bom. Tu tá no trabalho? Não, eu tô em casa. Ah, Eu tô em casa. ainda tá na direção? Tô na direção. Meu Deus do céu. Hoje era dia de polo também, mas aí, como eu fui mais cedo para lá, eu atendi as meninas tudo e vim para cá. Ah, tá certo. Não, né? Mas tá puxado, viu, Alessandra? Eu sei. Eu Porque imagino. eu tenho 49 alunos, porque eu tenho dois cursos, né? Segundo e quarto período. E quarto, né? É. Até o pessoal do segundo período possui maturidade, né? Isso mesmo. Meu Deus, leva um tempinho. Não é fácil, não. Vou permitir outra pessoa aqui. A Lecinha. Oi, Lessa. Tudo bem? Boa noite, professora. Boa noite, pessoal. Tudo bem por aí? Graças a Deus também. Tá todo mundo em paz. Tá? Aguardando as demais colegas. Deixa eu mandar bem aqui no nosso grupo, que a gente está aguardando eles. Lessa também está na mesma situação, né, Lessa? Lá é duas turmas de quarto e segundo período, né? Isso, são duas turmas, professora. Juntando as duas turmas, quantos estudantes você tem, Lessa? 46 estudantes. Vixe, então é igual eu. O meu é 49, porque desistiu uma que morava muito longe. São muitos acadêmicos, viu? Nossa. Muito. Bem, apesar que passa tão rápido, né? 4 anos. A gente que está de fora não percebe, né? Mas quem está trabalhando dentro é um dia após o outro. Professora, mas assim, por exemplo, esses alunos que são assim de segunda chamada, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava chamada. Então a gente não tem uma turma uniforme, assim, para dizer que Uhum. igual o quarto sim, né? Mas o segundo tiveram alunos que entraram tem pouco tempo. Então, assim, Sim, o trabalho novamente de adaptação, de ajuste. Aqui são 8 alunos tiveram que ser. ingressaram, né? Ingressaram agora em fevereiro, em março, né? Início de março. Isso, exatamente. É todo um procedimento de socialização, de orientação, instrução, né? De acesso em plataforma. E não é falar que a universidade não está passando informações e capacitações, né? Acontece que eles não estão participando, porque a Sim. orientação, esse semestre foi bem elaborada, bem redondinha, né? De como Tinha utilizar isso. foram muitas orientações, sim. Sim. E aí acaba sobrecarregando a gente, né? Mandei lá no grupo, aguardando o pessoal, bora ver se eles acessam. Assim, esse momento formativo é para que a gente alinhe as falas, né? É importante, porque aí vocês, assim, o que acontece, os acadêmicos que assistem às aulas, que a gente sempre tem os líderes, né, nas turmas, né? Que contribui, que passa o feedback, né? Às vezes até na frente da tutoria. Já adianta bastante, ajuda a gente. Mas tem aqueles que querem as coisas tudo entregue na mão. Não é bem assim, o estudante tem que buscar, né? E
já passando por essa experiência em outros momentos, no estágio, né? Parece que a gente está falando inglês. Você está explicando, explicando, e eles passam um pouquinho as perguntas, mesma situação, né? Então, a gente alinhar as falas para que vocês não sejam pegando susto. Guardando aqui, 19:02. Manda ver se o pessoal. Ui, se o pessoal aqui, eles. Elba, Miriane. A Clarissa, ela me justificou que agora há pouco que aconteceu um probleminha na casa dela, ela não vai poder acompanhar a nossa fala. Mas a gente, que na maioria, a gente decide. E a professora Joyce, hoje ela está em sala, que ela dá aula também, lá em Gurupi, né? E aí, só aguardando os demais. O colega falou que está tentando acessar pelo celular. Oh, meu Deus, é Miriane. Gente. Gravando. Cadê a colega? Já está chegando a avaliação A1, né? Dia 11 de abril. Está bem aí. Ele tá perto. Tô perto. Colega. Kelly Hanna. A colega disse que estava tentando acessar pelo celular, ainda não entrou. 19:05. Vamos começar nossa pauta, né? Porque senão a gente não vai fechar no tempo planejado. Então, boa noite, né? Mais uma vez para vocês. Estão me escutando bem? Sim. Tá? Kelly, está escutando direitinho? Sim, sim. Então, aqui eu vou apresentar para vocês, nesse primeiro momento, a rota, né? Do material que foi postado, tá? Lá na rota, nós temos o roteiro da aula 6. Na aula 5, foi uma aula gravada e ainda não tinha feito as alterações nas fichas. O que alterou, por exemplo, o que era anexo 2, né? Hoje, o anexo 3 substitui o anexo 2, que é o termo de compromisso, né? Seja bem-vinda, Elba. E o anexo 3, que era o termo, hoje substitui a carta de aceite, né? Houve também alteração nos anexos do plano de trabalho, né? Ele era o último anexo, ele passou a ser o penúltimo, né? Então, houve essa mudança e também algumas caracterizações na estética, inclusive da ficha de frequência também houve mudança, né? Então, para aqueles acadêmicos que já cursaram o primeiro período, as fichas são outras, eles precisam ter esse cuidado. Isso tudo foi muito bem explicado aqui nessa aula 6. Inclusive, tem um vídeo instrucional, onde eu explico ficha a ficha, né? E aí, outro ponto, seja bem-vinda, Miriane. Nós temos um outro ponto que é a respeito
da data que hoje, né, aconteceu, foi falta mesmo de percepção, né, ter colocado, não ter deixado só a linha para preenchimento, né, eu coloquei palmas em todas, se não me engano, mas no e-mail encaminhado pela plataforma, na mensagem para cada polo, para os acadêmicos, lá a gente orienta como que eles podem escrever, registrar no próprio documento PDF. Teve alguns acadêmicos que solicitaram as fichas em Word, né? Porque às vezes querem digitalizar, né? E ficou esse combinado, eu encaminhei a partir do Messenger, porque na rota aqui, ó, nessa plataforma que vocês estão visualizando, não vai, só vai em PDF, tá? Então, aqui é o roteiro da nossa aula. Na aula 6, está autoexplicativa para o estágio. Nosso material base, aqui nós temos o template para atividade. Qual é a atividade? Que também nós tivemos algumas acadêmicas de um polo só, que achou que teria que elaborar essa entrevista, jogar na rota a atividade, depois ir para estágio. Estavam fazendo confusão, né? Mas, então, após a entrevista, eu já vou mostrar aqui o quadro de atividades na escola. Após a entrevista, eles vão, em grupo, ou dupla, ou individual, elaborar uma análise crítica. Essa primeira postagem aqui, meninas, template para atividade, é o roteiro da análise crítica. Como é que eles vão construir essa análise crítica? E essa atividade, após construída, né, por exemplo, se for o trio do estágio, o envio é individual, o que eu sempre esclareço para eles que cada um tem sua matrícula, vai ter o seu histórico, então cada um tem a sua rota particular. Então, não adianta enviar com o nome em grupo, não vai ser avaliado. Cada um vai ter que postar na sua rota, em PDF, após a construção dessa análise crítica. O outro instrumento aqui, que nós temos na rota, é o instrumento para estágio. Aqui, a mesma atividade que foi elaborada para a professora Aldiz é a mesma minha, porque nós estamos trabalhando juntas, integradas. Então, essa atividade, essa entrevista, como a atividade vale 2 pontos. Essa pauta aqui, ó, os instrumentos para entrevista, está detalhado como é que eles vão observar, o que eles vão entrevistar, como eles vão entrevistar, questões da entrevista e orientações. No final da atividade, são 10 subitens, tá? Então, aqui, no final dessa atividade, deixa claro até que dia que eles vão postar a atividade, tá? Porque a gente colocou um mês a mais, né? E foi repassado para a gente em reuniões, que não é para bloquear o sistema, a plataforma. O aluno, a partir da data, ele tem 30 dias para postar ainda atividade. Mas deixando claro para eles que a nota não vai ser a mesma, porque eles não cumpriram o prazo, tá? E essa atividade da entrevista, para ser postada aqui na rota 6, da aula 6, ela está prevista para o dia 2/4. O dia 2/4. Então, a gente deixou ainda um prazo, né, mais estendido, né? E aqui está as orientações de como elaborar a atividade. Então, esse segundo instrumento é para uso na entrevista. O terceiro instrumento que a gente colocou foi o modelo do relatório, do primeiro relatório. Nós sabemos que tem alguns acadêmicos que já possuem graduação, estão fazendo segunda graduação. Nós temos acadêmicos que já são mestres,
né? Então, nós temos algumas pessoas que elas são mais ansiosas, elas se previnem com antecedência. Então, pensando nisso, já apostamos aqui o modelo da estrutura da segunda atividade, que após o término do estágio agora, dessa primeira atividade na escola, será a entrevista e análise dos documentos normativos, eles têm um prazo, vou passar para mostrar agora para vocês o prazo, eles vão construir o relatório, o primeiro relatório descritivo, mais sintetizado. E esse relatório, ele também, todos os itens em si dele vai ser aproveitado para o relatório final. Então, não vai ser atividades distintas. Até aqui tudo bem? Todos estão compreendendo? Ou estou falando muito rápido? Até aqui tudo bem, meninas? Tudo bem, professora, tá tranquilo. Tá bom. Então, dando sequência aqui, tá? Aqui eu tenho um roteiro de observação nos documentos normativos, porque a primeira ação é a entrevista. A segunda é analisar os documentos normativos. A entrevista está computada com 2 horas. O roteiro e observação dos documentos normativos, PPP, regimento e o estatuto da associação, está computado em 4 horas, né? Mais 2 horas de preenchimento das fichas. Então, esse primeiro momento na escola será de 8 horas. Na escola em si, com preenchimento das fichas, tá? Mas, se o acadêmico preferir, porque nós temos acadêmicos por questão do trabalho, né? Houve várias indagações. E um dia eles fazem essas 2 ações, não sobrecarregam. E a gente deu o período do dia 20 até o 31 de março. Acreditando eu que, não sei se vocês também concordam, pelas situações que nós estamos observando ontem e hoje, eu acredito que esse período vai ter que ser estendido. E nos casos mais específicos, né? Sim, professora, porque aqui, né, mesmo na rede, esses 3 dias está bem complicado elas irem a campo. Isso, inclusive teve uma acadêmica, Lessa, sua, que me relatou uma situação que ela passou na escola, né? Falei, não, busca parceria com a sua tutora presencial, procure outra escola, né? Às vezes, nós vamos chegar em momentos na escola que os líderes não estão bem, né? Isso acontece, estão Professora, mas sobrecarregados. além disso, o que ocorre? Vão muito nas mesmas escolas. Então, assim, muita coisa não passa por mim, porque nesse sentido eu sou um pouco radical no que se refere a não tumultuar as mesmas escolas. Eu falo, olha, todas as escolas da rede são conveniadas. E outra, como eu trabalho na Secretaria de Educação, eu tenho um contato direto com esses gestores. Então, eu estou o tempo inteiro dizendo para eles, é um convênio, vocês precisam acolher, não tem como ficar deixando o aluno voltar. Mas, assim, especialmente em 2 escolas, eu percebo que eles querem mais por localização, porque talvez é mais centralizado. Então, tem todas as questões também. Mas eu Sim. pedi para todos eles que, terminando esse calendário de provas, para encontrar um horário para que elas possam estagiar. Sim. Aí, assim, a partir do levantamento que foi feito, né, dos grupos, com relação ao nome das escolas, vocês vão conseguir observar, né, a acessibilidade delas nas escolas, para não Sim. tumultuar, porque não é só o segundo período, nós temos o 4º período também. E outra E, coisa, não sei o que, nós temos outras universidades aqui também. E os e aí, acadêmicos estão nas mesmas escolas. compreendi, Lessa. E assim, gestor não atrapalha o processo. Muita gente na escola atrapalha a rotina da escola. Então, o gestor não está errado de questionar. Foi isso que eu falei para essas 2, foi só 2 alunas que apresentaram essa questão. Sim, E elas aí eu falei, não, gente, eles não podem jamais negar o acesso a Uhum, vocês. Só que assim, professora, antes de acampo, eu faço reunião com elas. Eu explico a escola, existe uma rotina, eu falei, vocês vão descobrir no estágio exatamente como que é a rotina de uma escola. Então, assim, não vão nos mesmos horários. A gente também não vai dizer para o aluno que não vai naquela escola e sim, vai na outra, de jeito nenhum. Eles são livres para escolher.
Porém, como que eu, enquanto gestora da escola, vou receber grupo de 8 acadêmicas de uma vez numa manhã? Não Falei, tem não tem como, como. tem Então, como. vocês se organizam para ir nos turnos e horários combinados com a equipe diretiva, uma vez que a equipe diretiva são pessoas específicas que vão estar lá para acolher vocês. Na maioria das escolas eu estou, que eu sou orientadora educacional, então eu Uhum, estou por aí andando nas escolas, volta e meia eu topo com elas nos estágios, né? uhum. Mas dá para organizar desse jeito que eu falei, depois desse calendário apertado aí de provas, vai dar certo para todo mundo começar. É o Saeto que estão fazendo? Ou Caete? É, não, é a fluência leitora, né? Ah, Caete, tá. Então, o que Uhum. acontece? Nas aulas, a gente falou que primeiro eles têm que se apresentar, conversar, ver a rotina da escola, ver a rotina e a agenda da gestora. Necessariamente, esse processo de entrevista, né, não precisa necessariamente ser com a gestora da escola, pode ser com a Isso, coordenadora, com a orientadora educacional, com a secretária da escola, que era que substitui o gestor na sua ausência, ou o coordenador financeiro, os líderes da escola, né? Que daí não sobrecarrega somente para o gestor, direciona somente ele. Os líderes, esse grupo de liderança, é eles que fazem todo esse movimento, né? Da gestão democrática na escola, isso, né? E aí, assim, isso foi orientado para depois, né? E não chegar somente com a entrevista. Eu vim entrevistar a senhora. Não, não é assim. Eu expliquei passo a passo. Se vocês pudessem assistir. sim, professora, sim, eu sei. É porque, assim, acontece que a acadêmica faz na maneira que quer e na hora que quer. E eu estou Eu explicando sei. para elas que não, existe um convênio celebrado do mesmo jeito que a universidade. Do mesmo jeito que a universidade precisa ter a certeza que elas estão lá a campo, as nossas escolas também. Mas aqui em Dianópolis é só uma situação, só Amém. uma acadêmica apenas, o restante está tudo bem. Amém. E aí, dando sequência, então, que são as orientações que eles vão observar em cada documento normativo. Então, eles vão pegar os documentos, que é domínio público, né? Pode ter acesso, e vão observar e registrar. Esse instrumento também vai ajudar a contribuir na elaboração do primeiro relatório, né? Aqui, nós temos, a gente sempre coloca artigos, né, relacionados à temática, né? Aqui, a videoaula gravada, e as orientações do estágio de cada ficha, né, que foi colocado. Aqui o template da aula, né, e aqui mais um outro artigo para leitura, né, aprofundamento do assunto, e as fichas todas assinadas em PDF, né? Aí, inclusive as fichas, quero mostrar para vocês, todas elas estão preenchidas, gente. Eu fiz questão, igual na última vez que eu estive responsável, né, pelo estágio, todas as fichas vocês vão observar que elas estão preenchidas aqui, ó. Ó, esse aqui é o plano de atividade, já está preenchido o que o aluno vai observar, tá? Aqui a frequência já está preenchida com a carga horária do que eles vão observar. Então, é só colocar a data específica aqui e colher a assinatura. Caso for colher assinatura com caneta, deixei claro também algo que vocês já fazem esse movimento. Não usar vários tipos de caneta, né? Usar só uma cor, né? Cuidado com amassar, rabiscar e tudo mais. E aqui vem o que? A atividade. Essa atividade, a mesma atividade que está na plataforma, né? E a mesma atividade que a professora também, Aldícia, prescreveu na aula dela. Outro ponto que eu quero mostrar para vocês é esse material aqui que eu apresentei para eles, detalhado. E assim, descrever para vocês que todas as aulas, desde a aula
3 ou foi 4, sempre viemos falando sobre essa atividade e como seria cada movimento na escola, né? Porque já teve acadêmicos perguntar, meu Deus, são 100 aulas, são 100 horas que eu tenho que ir para a escola. Nós, não, calma, não é assim não é 100 horas. Não, porque senão eu vou perder meu emprego. Então, assim, eles estavam muito ansiosos, né? Então, assim, as aulas teóricas, né, a gente foi trabalhando mais com essa questão socioemocional, para eles verem que o estágio não é um bicho de sete cabeças. Então, nesse primeiro movimento aqui, ó, um dia, eles podem ir pela manhã ou à tarde, 2 horas, contabiliza a entrevista, deixar o material com a gestora para ela preencher, ou entregar para ela de forma digital, né, para ela ler e preencher, usar o celular para gravar a entrevista, para não atrapalhar o processo também, com autorizo, né, de quem fosse ser entrevistado, tudo para facilitar a ação na escola. Análise do documento 4 horas, como eu disse, esse período do dia 20 ao 31/3, após a atividade, que é análise crítica da entrevista, postar na rota dia 2/4, com extensão para mais dias. A segunda atividade, essa atividade aqui, o primeiro momento na escola, vai ser de 8 horas. A próxima atividade, a entrega do relatório, onde eles vão elaborar esse relatório descritivo dessas 2 ações aqui da escola. O relatório tem peso de 5 horas, né? Ela está formatada nas aulas 6 a 11, tá? Então, eu ainda vou explorar sobre esse relatório, tá? Ainda vou explorar, ainda vou dar suporte nas aulas, falando ainda desse período de estágio, né? Agora, quinta-feira, nós vamos ter uma roda de conversa com uma gestora, uma educadora e uma supervisora escolar, né? É a aula integrada minha com a Aldice. Então, na próxima aula, que antecede as provas, vou descrever bastante, vou explorar bastante sobre o relatório e ainda sobre o estágio, né? E eu tenho certeza que ainda entrará a questão da entrevista, que tem gente que ainda vai estar construindo essa análise crítica, tá? Então, o relatório, ele tem o período, né, para ser elaborado dia 19/3 a 23/4, e a postagem dele na rota, só um minuto, a postagem dele na rota está previsto para o dia 27/4, 27/4, que também se estenderá a mais 30 dias, tá? E aí as outras atividades, elas já vão ser desenvolvidas na segunda etapa, né? Inclusive, essa também já vai ser desenvolvida, já vai ser entregue lá na segunda etapa, né? Então, essa foi a autoexplicação para os acadêmicos, né? E aí, aqui, eu estive, né, hoje, coitada, a Kelly toda hora me mandava uma mensagem, professora, eu de novo, calma, tá, faz parte, não se preocupa, né, nós vamos trabalhando junto, que nós vamos conseguindo, né, contribuir com todos em conjunto, né? Aí, assim, anteriormente, eu não sei se vocês tiveram no semestre passado, e se foi em todos os polos, né? Eu acho que só a Amanda, né, que era supervisora de estágio, e só foi no terceiro período, né? A professora Neta, não foi? Então, esse semestre, nós teremos a Clarice, né, que passou também no processo seletivo e que está dando suporte para a gente. Então, qual é o papel do supervisor de estágio? Além de estar fazendo todo esse suporte, né, esse autoatendimento, busca dos convênios, que muitas atividades dessa era a própria Mariana que articulava, né? Formação de grupos, era vocês que sempre articulou, né?
a partir deles, acompanhar a preenchimento de fichas, né? A Clarice também vai estar acompanhando, né? Então, nós vamos trabalhar de forma interdisciplinar, integrada, né? Todos fazendo o nosso, além dos nossos papéis, né? Só que às vezes sobrecarrega. Então, aqui nós temos várias perguntas, inclusive tem um outro ponto. A professora Clarissa, como professora Amanda, no quarto período, né? Agora, elas terão um momento que estarão indo nos polos. Vai ser tipo um percentual. Elas não vão conseguir em todas, né? Mas vai ser um percentual. Então, nas aulas, todas as aulas minha do segundo período, a professora Clarice está participando. E ela tem fala. Ela inicia, às vezes, a aula 6 mesmo. Foi ela que iniciou, com perguntas e dúvidas. Foram quase 40 minutos nesse processo. Depois que eu iniciei a temática da aula, explicando como seria a entrevista, as fichas, a análise documental, o que eles iam ver. Mostrei, inclusive, a plataforma, igual eu mostrei aqui para vocês, para eles, né? Expliquei o que tem lá dentro dessa plataforma. Pode perguntar, Kelly. Alessandra, você falou aí que a Clarissa, essa questão da organização dos grupos, né, que está acompanhando, preenchimento de ficha. Não já era para ter sido, então, formado pelo menos um grupo entre eles e ela? Porque quem está fazendo esse papel é todo, pelo menos aqui no meu polo, eu estou fazendo esse papel já. A nossa, Sim, pode aqui ser também. uma das É, propostas para a gente colocar aqui, né? Mas ela está nos grupos dos polos. Ela já está no grupo dos polos, igual a Joyce já está, eu estou, entendeu? Nós demoramos a pedir articulação do agrupamento, porque ainda estava buscando o convênio do seguro acadêmico, que inclusive ainda não saiu o individual, saiu o geral. Isso, eu observei na ficha. Aí a Mariana pediu que a gente só começasse de fato, né, os estágios no meados de março, esperando o convênio. Então, o que nós três, enquanto na tutoria, né, e professor, nós fizemos várias reuniões, a gente discutiu. Vamos trabalhar o socioemocional, vamos fazer orientações, a partir de março a gente começa a articulação dos grupos. Mas Porque pelo que eu percebi, ainda não tem o individual, é isso? não, ainda não saiu. E Então, já tem menina já estagiando. não, sim, mas no próprio termo de compromisso eu coloquei o convênio geral, Sim, eu vi. o seguro geral. Ele Pois que é, vai prevalecer. porque quando a Mariana veio e falou, né, que ia ter uma supervisora, tudo, eu falei, não, então agora vai desafogar um pouquinho. Mas não, para mim, a questão, assim, continua da mesma forma, ou pior, né? Uhum. Porque elas são, é igual eu comentei hoje com você, elas são muito cruas no segundo período. Então, elas dão bastante trabalho. Hoje eu tive o quê? Que grifar, assim, ó, aquele negócio lá de palmas, né? Porque elas, ai, que já tinha que ter vindo sem o nome da cidade. Então, é muita coisinha. Sim, eu sei que questiono. Né? Pode perguntar, Alessa? Levantou a mão? Não, professora, é porque essa realidade aí que a Kelly colocou é de todos nós, sabe? Uhum, De todos nós, porque assim, a gente já tem um desafio de manter esses meninos com a gente no polo e aqui em Indianópolis, por exemplo, eu acabo atendendo muito eles online, porque ou eu atendo eles online, ou então eu fico sem atender, porque eu tenho dificuldade, o professor Rodrigo sabe, a professora Mariana sabe, de trazer esses meninos para o polo. Dificuldade de uhum. verdade de trazer. Então eu acabo atendendo muito online, nesse sentido. Mesmo estando lá no polo, mas atendendo eles nesse sentido. E essa questão aí do estágio, a gente fica o tempo. Eu, por exemplo, fico a tutoria praticamente toda envolvida com estágio. Quando começa, né? É, mas assim, a gente entende que o quarto período já está bem mais autônomo, e Uhum. esse período de adaptação do segundo, e principalmente esses meninos que entraram depois, porque os outros pelo menos já estão aí, já sabendo mais, né, sobre alguma coisa, a gente tem que começar o trabalho lá do zero.
do zero com esses outros. Mas que bom que tem essa equipe de apoio aí para dar uma aliviada na Sim, gente, porque é muita coisa. sim, porque vocês lembram que até os convênios, vocês que faziam articulação das secretarias com a Unitins, lembra? Era, Até isso lembro. vocês faziam. Mas eu Isso. continuo fazendo também, Continua, né? Alessandra. Hoje mesmo você viu a situação daquela menina lá, né? Uhum. Então, assim, eu creio que a Clarissa, por exemplo, pediu para eu pegar o nome lá de todos os grupos, né, que foi mandado para você, né, que a Mariana Pronto, também já foi tinha isso. já tinha conversado comigo. Eu acho que isso aí, ela tinha que ter formado um grupo, né, com eles, e eles fossem colocando lá direitinho no grupo, né? Até para ela se inteirar mais com eles, porque eu ainda não vi efeito na questão da supervisão de estágio, não. Pode ser daqui para frente, na correção, não sei. É Aqui, verdade, Kelly, que é a gente que eu está fazendo posso, nesse trabalho. eu vou colocar bem aqui, junto nós vamos fazendo a diferença. Porque, assim, é normal, natural deles, professor, eles não vão, como as funções chegaram agora e está começando a atuação agora, eles não vão entender o papel definido, eles vão procurar a gente. É claro que eles vão procurar o Porque tutor vocês que estão presencial. à frente, né? Vocês estão mais Isso, eles vão próximos do procurar que mesmo, mas assim, a partir do momento que eles identificarem e reconhecerem as profissionais no processo, eles começam a direcionar. isso, é verdade. Meriane levantou a mão, pode perguntar. Meriane? Meriane? Levantou e não deve estar. Eu acho que ela estava com algum probleminha aí na internet, que ela falou que o computador tinha travado. Eu vi no grupo. Era na Aí, Alessandra, uma coisa Ah, que eu percebi dessa vez é que está muito bem organizado lá na rota das aulas, as informações, tudo assim do segundo período para eles. Eu observei, sabe? Isso, ah. né? Que dessa vez está muito organizado, né? Que Essa você rota, já organizou tudo. uhum, essa rota, essa plataforma, ela é mais simples, Kelly. Sim, eu vi. Então, assim, hoje eu até me estressei um pouquinho, porque parece que tá tudo lá e é igual você falou, eles não estão assistindo a aula, eles não estão olhando os vídeos. Infelizmente, e eu acho que tem que ser puxada a orelha deles. Sim, nas aulas, né? E na fala dos grupos também, né? Nós já aqui, a Elba pode falar? Professora, me desculpa porque eu entrei depois, né? Não sei Não, se que é isso. já tinha Mas, falado. A respeito da data que a senhora mencionou, que tinha colocado palmas. Tem algum problema eles imprimir a ficha e utilizar assim? Ou eles têm que colocar o nome da cidade onde eles estão estagiando? não, eles podem mudar e colocar o nome do polo ou da cidade que eles estão estagiando, tá? No caso tem por Colinas, ou, por exemplo, tem aluno que é de Colinas que mora em Palmeirantes. Pois é, Aí aí eles ela vai colocam estagiar Palmeirantes. Palmeirantes. Ela está estagiando em Palmeirantes, né? Isso. Agora, se for estágio lá em Colinas mesmo, escreve o nome Colinas, tá? Eles têm a sua autonomia para mudar. Tem Então, uma outra acadêmica, Elba, que também falou para mim com relação a aumentar bem que o Zoom, com relação a como é que fala? Não foi nem só sobre a data e o local. A questão da data está acima de quem assina, entendeu? E o formato normal seria abaixo das assinaturas. Eu falei, não, assim, eu dei sequência nas fichas conforme nós estamos construindo o manual de estágio, né? Então, sim. eu só dei sequência, mas se ela quiser também colocar a data abaixo, não vai alterar em nada. É só Tá? organizar ali, né? Sim, só questão de organizar. Tá certo. Tá? Obrigada, professor. Lécia perguntou o quê?
deixar definir a extensão do prazo para o estágio. Ainda não pensamos nisso, nós poderemos pensar aqui, Lessa, porque eu não posso falar agora para eles que haverá extensão, porque senão eles não vão nem iniciar o estágio. Não, professora, eu Então, sei. a gente deixa para falar sobre a extensão, vou colocar aqui no documento, né, para a gente já pensar também essa data, naqueles casos mais específicos, porque senão vai acumular atividades para eles. Aí a gente tem que pensar nessa data aqui, tá? Alessandra, você falou, eu não sei se você vai mostrar, eu já estou me antecipando a questão da declaração por serviço, né? Ah, tá. Deixa eu parar então bem aqui. Eu mando esse material bem aqui para vocês, tá? É isso que eu ia te pedir para você mandar esse material para a gente, Já vai sair o relatório, né? Também da nossa reunião. Isso. E aí, inclusive, esse material aqui, menino, foi até a colega de Colinas que passou, porque a coordenadora de lá já tinha, né, elaborado essa proposta aqui de declaração, né, para o acadêmico que trabalha. Então, eu só fiz o quê? Uma adaptação. A Mariana me repassou, me deu essa autonomia. Então, eu só fiz uma adaptação aqui, tá, colegas? Né, com todos os dados da universidade, estão declarando o próprio aluno que vai preencher o CPF, matriculado no curso de licenciatura em pedagogia, do polo, por exemplo, de Pedro Afonso, um exemplo, né, com a matrícula institucional vinculada no período, esteve cumprindo o estágio curricular no dia, por exemplo, 26, no período matutino, na unidade escolar tal, em conformidade, né, coloquei palmas, tá? Vocês também têm autonomia, eu vou mandar isso aqui em um Word para vocês, tá? Para vocês, questão de querer, não der para redigitar aqui no PDF, mas consegue. E assinei, tá? Esse é o modelo da declaração. A única coisa que eu substituí do modelo da declaração, a qual foi me enviada, né, é a legislação que eu acrescentei lá no texto. A legislação que consta lá no nosso termo de compromisso. Tá? Aí eu vou mandar também para vocês em Word, tá? Ou eu tiro aqui o nome Palmas e deixo também só o link, né? Para colocar o nome do município ou do polo, tá? Para vocês jogarem lá nos grupos. Pode ser? Tudo bem, Kelly? Tá certo o material? Tudo tá ótimo. É porque a gente usa um aqui que foi a Marinalva que fez ali, né? Sei. Mas eu acho que esse teu ele tá mais completo, entendeu? E com a sua assinatura, eu acho que é mais importante. Não, tá bom. Então, eu vou fazer isso agorinha. Já mando lá no nosso grupo, tá? Já mando lá no nosso grupo e vocês já passam para os polos, né? O grupo dos acadêmicos, certinho? Então, dentro da nossa proposta, eu tirei aqui, eu vou passar para vocês. Então, além de elaborar um tutorial com perguntas e respostas, que eu, inclusive, já tinha até feito isso em outras turmas, né? E detalhando as fichas, o que deve preencher, o que não deve, tudo mais, tá? A questão do grupo com a professora Clarissa, supervisora de campo, de estágio, né? E a extensão do prazo de estágio para aqueles que tiverem alguma especificidade, né? Tá, obrigada, Lécia. Vai ficar gravada, eu vou passar a gravação para vocês. Nós também já estamos encerrando, tá bom, Lécia? Obrigada. Mais alguma proposta que vocês sugerem que a gente possa elaborar outro instrumento para facilitar os nossos trabalhos, para que eles compreendam, né? Porque às vezes tem pessoas que é mais visual, outras é mais auditiva, né? Então, mais alguma proposta vocês sugerem?
E aí? Eu, da minha parte, Alessandra, é isso mesmo, né? Eu tirei um pouquinho das dúvidas, né? E essa questão, assim, agora o que eu queria que a supervisora de estágio aí agisse mais para nos ajudar, para não ficar tão pesado para a gente. Não, tá bom. Aí eu acredito que a articulação do grupo, Kevin, vai dar certo, né? Porque daí vai ter porque o grupo do polo de vocês é geral, é todos os professores ali incumbidos, né? São todas as aulas e disciplinas. E o grupo específico do estágio, eu acho que vai ficar mais amarradinho, tá? Alguma pergunta, Meriane, Elba Kelly? Pessoal, eu estou aberta. Se vocês precisarem, entre em contato comigo. Não se preocupe, final de semana, de noite. Às vezes eu posso demorar um pouquinho a entender, mas eu retorno. Pode me buscar, tá? Eu não sei tudo, nós vamos construindo junto. Vamos aparecer aí na fotinha para nós só fazer um print aqui da nossa tela, então. E eu já vou articular o material para mandar para vocês e já passar as informações para a Joyce e para a Clarissa. Tá bom? Vamos lá, só a Alessinha, ó. A Alessia tá de sobrancelha pronta, olha que chique. Elba, Merivane, pode aparecer? Vamos fazer o print. Sorriam. Ah, tá certo. Tem que tirar outra aqui. Tá certo, Merivane, eu compreendo. Tá? Então, meninas, muito obrigada, tá? Pela disponibilidade. Fica com Deus, tá? E já já eu encaminho para vocês o material que a gente tratou. Beleza? Um abraço para todas.